Capítulo 149. O tentilhão segue por trás. Depois que Long Shen se separou de Tang Wan'er, ele usou o mapa do tablet para descobrir sua localização e escolher um novo local de meta. Atualmente, ele ainda estava à margem da região de teste. Segundo o mapa, ele precisava atravessar um grande rio e passar por uma grande montanha antes de chegar ao destino final da prova. Mas menos de uma semana se passou no julgamento até agora, então ele ainda tinha tempo mais do que suficiente. Então, primeiro, ele encontrou uma caverna isolada e tirou uma essência Wondercarp. A essência Wondercarp era do tamanho de uma soja. Parecia nada mais do que um osso redondo e normal. Mesmo que tenha sido esmagado, não havia pistas sobre o que realmente era. Ele tirou uma pílula medicinal preta de seu anel espacial. Esmagando-o em uma pequena tigela de água, a água imediatamente ficou preta como tinta. Colocando a essência Wondercarp na tigela, aquele líquido medicinal preto imediatamente começou a ferver. Inúmeras bolhas surgiram e uma fraca energia se espalhou lentamente. Long Shen sorriu. Somente este método foi capaz de extrair a energia da essência da Wondercarp. Tocando sua testa, sua força espiritual circulou. Um leve vórtice apareceu entre suas sobrancelhas, absorvendo as flutuações emitidas pela essência Wondercarp, não deixando nem um pouco. Em apenas uma única respiração, toda a energia da essência Wondercarp foi completamente absorvida. Tirando a essência Wondercarp da tigela, ele viu que ela já havia se tornado muito mais escura, no final se desfazendo como uma bola de lama. Isso mostrou que toda a energia dentro da essência havia sido completamente drenada. Long Shen fechou os olhos e sentiu seu estado atual. Sua força espiritual avançou ligeiramente ao absorver essa essência de Carpa Maravilha, mas ele não podia ter muita certeza disso porque realmente era apenas um avanço leve e menor. Mais de 20 essências Wondercarp agora apareceram em sua mão. Estes foram o resultado de suas 2 refeições de Wondercarp. Estrondo. Ele colocou todos na tigela, fazendo com que o líquido preto fervesse mais uma vez. Flutuações pudaruças começaram a surgir. Long Shen não ousou ser negligente, e o vórtice em sua testa apareceu mais uma vez, começando a absorver essa energia. Esse tipo de energia era invisível a olho nu. Só podia ser sentido com a alma. Enquanto ele absorvia mais e mais energia, um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Long Shen. Com tantas essências, Long Shen podia sentir claramente a poderosa energia nutrindo sua alma. Sua força espiritual tornou-se muito mais viva. A energia das essências da Carpa Maravilha não continha força espiritual, mas uma espécie de energia maravilhosa que poderia nutrir a alma. Se a força espiritual fosse uma árvore, então a energia das essências da Carpa Maravilha era como seu fertilizante. Sob a nutrição de tantas energias de essências de Wondercarp, Long Shen podia sentir claramente sua força espiritual crescendo lentamente. Embora esse crescimento tenha sido leve, ainda assim o deixou louco de alegria. Força espiritual foi algo que foi definido assim que você nasceu. Só avançaria quando você rompesse os reinos. Os tesouros que poderiam nutrir a força espiritual eram extremamente poucos. E tesouros como as essências Wondercarp eram essencialmente desconhecidos por outros.
Eles sabiam sobre seu sabor, mas achavam que a essência Wondercarp era apenas lixo. Infelizmente, este anel salva-vidas tem qualidade muito baixa. Caso contrário, eu poderia pegar alguns peixes extras e criá-los repetidamente. Long Shen não pôde deixar de suspirar com pesar. A capacidade reprodutiva do Wondercarp sempre foi baixa e eles eram extremamente exigentes com o ambiente. Eles exigiam um ambiente limpo e natural. Portanto, foi extremamente difícil criá-los. E quanto ao seu anel de vida atual, ele só poderia mantê-los vivos. Não era capaz de deixá-los crescer mais, então ele ficou um pouco desapontado. Embora a essência Wondercarp oferecesse apenas uma energia fraca, era extremamente pura, sem efeitos colaterais. Contanto que ele tivesse números suficientes, ele seria capaz de nutrir continuamente sua alma. Grãos de areia poderiam eventualmente se acumular para formar uma torre, se ele tivesse tempo suficiente e carpas maravilhas suficientes. Sua força espiritual poderia continuar crescendo mais forte. Para um cultivador de pílulas, a poderosa força espiritual era tudo. A piscina em que ele encontrou as carpas maravilhas não era muito grande. Se Long Shen tivesse continuado usando seu método para pegá-los, não demoraria muito para que todos fossem embora. Talvez se Long Shen realmente estivesse planejando fazer isso, até mesmo o mosteiro Xuantian não teria permitido. Então ele só podia dar um passo de cada vez. Depois de absorver as essências da Wondercarp, Long Shen sentiu-se revigorado e muito mais animado, fazendo um longo alongamento. Ele também havia consumido algumas pílulas de cura. Assim, o dano que a força do trovão causou a seu corpo foi curado principalmente neste momento. Eu deveria ir dar uma volta por aí? Não posso desperdiçar os tesouros do mosteiro Xuantian. Long Shen deixou sua caverna e começou a andar de acordo com o mapa. No caminho, ele viu alguns Redstraners que também pesquisavam constantemente como ele. Obviamente, todos já começaram a se reunir no local final do mapa. Muito provavelmente, eles estavam se preparando para cruzar a primeira barreira, o enorme rio. Quando muitas pessoas viram Long Shen, elas não puderam deixar de se sentir nervosas. Mas então, vendo que Long Shen não se incomodou com eles, eles relaxaram. Você não ouviu? Aquele cara matou um dos subordinados de Lei Qiansang ontem, sussurrou um. Ouvi dizer que Zhao era uma figura extremamente poderosa e considerada o braço direito de Lei Qiansang. Quem teria pensado que tal pessoa morreria nas mãos de Long Shen? Ouvi dizer que depois que Long Shen matou Zhao, ele não recebeu nenhuma punição e ainda teve permissão para continuar o julgamento. As pessoas não podiam deixar de suspirar. Antes do julgamento, Long Shen estava montando sua poderosa montaria e lutou ferozmente com Tiex Zayen. Todos pensaram que ele era apenas um pirralho mimado confiando no poder de sua família. Sua besta mágica de terceiro nível não representava que ele realmente tivesse algum poder. Isso porque os verdadeiros especialistas não precisavam trazer Puldarussas bestas mágicas para protegê-los. Portanto, eles nunca viram Long Shen como importante. Long Shen é definitivamente um azarão. Eu me pergunto se ele pode ficar no mesmo nível dos especialistas da classe monstro, suspirou uma pessoa. TCH, só ele. Quem você acha que ele é para ousar se comparar a especialistas da classe monstro?
Você não ouviu que ele tossiu sangue imediatamente após apenas um dos ataques de Lake Ansang? Ele está apenas intimidando pessoas mais fracas. Na frente de um especialista em classe de monstro, ele é incapaz de receber um único golpe. Uma pessoa bufou friamente, obviamente desdenhando de Long Shen. Claro, Long Shen não tinha ideia de que a notícia dele matando Zhao Wu já havia se espalhado explosivamente. Neste momento, as pessoas já o consideravam a figura número 1 abaixo do nível da classe monstro. Caminhando sobre uma montanha, ele chegou a uma planície plana. As enormes árvores já haviam desaparecido dessa região. Em seu lugar havia arbustos sem fim. Esses arbustos tinham vários metros de altura. Depois de entrar, foi incrivelmente fácil se perder. Long Shen olhou em volta, determinando sua direção e entrou. Foi extremamente difícil andar por este lugar. Havia muitos cardos espinhosos, e a maioria era venenosa. Embora eles não pudessem romper a defesa de Long Shen, ainda era desconfortável e rasgou suas roupas. Um pequeno erro causou um enorme buraco em suas roupas. Se ele não pensasse em um método, talvez no meio do caminho ele estaria nu. De repente, uma figura correu ao lado de Long Shen, causando-lhe alguma surpresa. Essa pessoa era tão forte que não precisava se preocupar com os espinhos. Mas então ele imediatamente riu quando viu aquela pessoa. Ele estava usando um conjunto de armadura dourada sobre todo o corpo. Não é de admirar que ele não tivesse medo dos espinhos. Long Shen balançou a cabeça. Procurando em seu anel espacial, ele descobriu que realmente tinha alguns conjuntos de armadura. Long Shen agradeceu àquele sujeito que pensou em roubá-lo naquela época. Todos esses conjuntos vieram dele. Ele encontrou um conjunto de bronze que se encaixava nele. Agora, com essa armadura de bronze cobrindo-o, ele não teria que se preocupar com esses espinhos. Depois de pensar por um momento, ele continuou olhando através de seu anel espacial e encontrou um capacete para si também. Haha, excelente! Este capacete era um capacete completo que cobria completamente a cabeça, deixando apenas 2 buracos para os olhos. Mesmo alguém que o conhecesse não seria capaz de reconhecê-lo. Ah, se eu quiser cometer alguns pecados, ter boas ferramentas é definitivamente uma obrigação. Long Shen ficou encantado. Colocando o capacete, ele descobriu que, embora sua linha de visão fosse um pouco restrita e um pouco desconfortável, não era tão difícil de se acostumar. Ele enviou seu sentido divino para ver as coisas por ele. Ele continuou em frente novamente. Com essa armadura protegendo-o, ele não se preocupava mais com esses espinhos. Este conjunto de armadura deve pesar mais de 150 quilos. Ao confiar na inércia, Long Shen poderia disparar para a frente como uma bala de canhão. Durante aquela corrida selvagem, mesmo que ele batesse em alguma árvore enorme, ele não teria que se esquivar e poderia atacar diretamente através dela. Haha, que revigorante! Essa foi a primeira vez que Long Shen experimentou tal sentimento. Ele sentiu como se seu coração e espírito tivessem sido liberados e estivessem voando. Ele gostou da emoção dessa viagem em alta velocidade. Ah, merda! Enquanto desfrutava dessa sensação revigorante, não esperava encontrar outras duas. Eles também usavam armaduras e avançavam. No entanto, em seus olhos,
a velocidade deles não era diferente da de um caracol. Saia do caminho. Não consigo parar. Estrondo. Long Shen tinha acabado de gritar quando se chocou contra os dois. Aqueles dois foram imediatamente lançados no ar, gritando em pânico. Com dois estrondos altos, os dois caíram no chão. Doloridos gemidos vieram deles enquanto eles rolavam completamente machucados. Desculpa. Este acidente foi definitivamente minha culpa. Long Shen ficou alarmado. Bastardo, entregue seu ladrilho. Aqueles dois rastejaram e apontaram com raiva para Long Shen. Tirando seus capacetes, ele viu que seus cabelos estavam uma bagunça completa e sangue escorria de seus narizes. Havia até alguns hematomas em seus rostos. Ele definitivamente tinha batido neles com muita força. Droga, dói. Não consigo nem sentir meu nariz. O que você está apenas olhando para? Entregue seu ladrilho. Uma pessoa gritou com raiva entre os gemidos de dor. Oh, me desculpe. Júnior apenas começou a praticar este método e não está muito familiarizado. Este ladrilho será meu pedido de desculpas a vocês dois. Long Shen definitivamente se sentiu errado e entregou seu ladrilho Tian para eles. De qualquer forma, ele já tinha um conjunto completo e não tinha mais utilidade para ele. Os dois continuaram xingando enquanto recebiam o ladrilho. Pirralho, desta vez sua sorte é boa. Da próxima vez preste atenção. Sim, da próxima vez com certeza vou prestar mais atenção, riu Long Shen. Ok, vamos. O chefe te quer que nos reunamos rapidamente. Não atrase o grande caso do chefe Ti. Vamos deixar esse garoto escapar desta vez, disse um para o outro, puxando o outro para sair rapidamente. Depois que os dois saíram, Long Shen ficou se perguntando, chefe Ti. Ser chamado de chefe, isso não significava que provavelmente era uma figura de classe de monstro, Tiexayen. Long Shen se virou para olhar na direção que eles estavam indo. Hehe, Tiexayen, deixe-me ver o que você está planejando. Capítulo 150. Abelhas borboleta de Jade. Long Shen furtivamente seguiu atrás dos dois. Depois de 80 quilômetros, eles finalmente encontraram um grupo de pessoas. A pessoa na frente usava um conjunto de armadura dourada e uma faixa de estudioso sobre a cabeça. Naturalmente, esse era Tiexayen. Mais de 70 pessoas se reuniram na frente dele. Todos usavam armaduras e capacetes, usando até pano para cobrir qualquer brecha. Tudo o que expuseram ao exterior foram os olhos. Long Shen não pôde deixar de se sentir curioso agora. O que eles estavam planejando fazer com esse traje? Ele estava se perguntando como poderia se infiltrar silenciosamente quando alguém lhe deu um tapinha no ombro. Por que você está parado aqui? Apresse-se e junte-se a eles. Um homem de capacete gritou com ele grosseiramente. Oh, ok. Long Shen concordou rapidamente. Atrás desse homem havia outra dúzia de pessoas. Eles provavelmente tinham se reunido e, ao se juntar a eles, ele não chamaria tanta atenção. Chefe Ti, praticamente temos todos. Não precisamos esperar mais. Essa pessoa trouxe seu povo na frente de Tiexayen e relatou respeitosamente. Tiexayen olhou para todos e assentiu. Não precisa esperar mais.
deveríamos ser suficientes. Tiexayen então se virou para ele. Como foi? Você encontrou alguma notícia sobre Long Shen? Essa pessoa balançou a cabeça. Nós, irmãos, não encontramos seu rastro, mas suspeitamos que ele esteja se escondendo para curar seus ferimentos. A semente do trovão de Lei Qiansang não é algo que as pessoas comuns possam suportar. Tiexayen franziu a testa ligeiramente e disse friamente: ouvi dizer que esse bastardo é visto com importância por Tang Van'er. É melhor ele não me deixar encontrá-lo. Caso contrário, vou deixá-lo suportar os 10.000 insetos Gu da minha família Tiun, deixando-o experimentar o quão pior é a vida do que a morte. Antes do julgamento, Tiexayen havia enviado pessoas para forçar Long Shen a se curvar em desculpas, querendo humilhá-lo. Mas o resultado foi que Tiexayen teve que recuar repetidamente diante dos ataques de Little Snow, fazendo-o perder a face. E assim seu ódio por Long Shen já havia afundado em seus ossos. Depois de entrar na região de teste, Tiexayen estava constantemente procurando notícias de Long Shen. Infelizmente, a região de teste era muito grande e era como tentar encontrar uma agulha no palheiro. 2. Ok, todos ouçam com atenção. Desta vez, estamos lidando com uma colmeia. Nosso alvo é o mel dentro, anunciou Tiexayen. As expressões de todos ficaram estranhas. Eles realmente precisavam fazer movimentos tão grandes para conseguir um pouco de mel. Ouça com atenção. O que estaremos lidando não serão abelhas comuns, mas bestas mágicas, as abelhas borboleta de jade. Tiexayen há muito esperava essa reação. Ouvindo que eram as Jade Butterfly Bees, as expressões de algumas pessoas mudaram. Muitas pessoas já tinham ouvido esse nome, pois era muito assustador. A Jade Butterfly Bee era extremamente bonita com longas asas de borboleta que brilhavam translúcidas como jade. É claro que foi por isso que eles foram chamados de Jade Butterfly Bees. Eles não eram tão grandes, apenas do tamanho de uma palma, e eram considerados bestas mágicas de primeiro nível. Mas eles não eram verdadeiras bestas mágicas. Isso porque eles não tinham núcleo de cristal ou Neidan. De acordo com uma classificação mais rígida, eram apenas insetos. Mas a parte mais assustadora sobre eles era seu veneno. Isso fez com que as pessoas abrissem uma exceção e o incluíssem como uma besta mágica. Seu veneno não ameaçava a vida, mas era incrivelmente doloroso. Depois de ser picado uma vez, seria tão doloroso que faria aquela pessoa não querer continuar vivendo. Além disso, as Jade Butterfly Bees viviam em grupos. Uma colmeia deles continha milhares, talvez dezenas de milhares deles. Se você fosse picado por 10 Jade Butterfly Bees, isso seria o suficiente para fazer você enlouquecer de dor. Embora todos estivessem usando armadura, essa armadura tinha fendas nos ombros, cotovelos, joelhos, etc. Isso era para não restringir muito o movimento. Isso significava que sua defesa não foi capaz de parar as Jade Butterfly Bees. O coração de todos tremeu de medo. Embora seus rostos estivessem cobertos, o medo em seus olhos foi revelado. Você não precisa ter medo. Com tantas pessoas, podemos atacar como um raio, entrando rapidamente na colmeia, pegando o mel e saindo. Desde que sejamos rápidos o suficiente, não deve ser um problema.
Este é o nosso primeiro movimento coletivo. Espero que todos possam trazer à tona sua paixão. Tianxian olhou levemente para todos. Seu significado era extremamente óbvio. Se desejassem ingressar em sua facção, teriam que concluir seu trabalho. Caso contrário, ele os expulsaria. Seus corações tremerão. A maioria deles só conseguiu se juntar à facção de Tianxian porque suas famílias estabeleceram o relacionamento. Se fossem expulsos, seus dias no mosteiro definitivamente não seriam bons. Ok, todos venham comigo. Tianxian também colocou um capacete e acenou, trazendo todos com ele. Long Shen também seguiu com o fluxo, cheio de alegria. Ele conhecia a Jade Butterfly Bee. Mas o que mais importava para ele era o Jade Butterfly Queen Bee Honey. Uma vez que uma abelha rainha borboleta de Jade atingisse uma certa idade, ela se transformaria em uma abelha rainha besta mágica. Abelhas borboletas de Jade comuns não conseguiam avançar nas fileiras. Do nascimento à morte, eles eram todos insetos. Mas a abelha rainha não era a mesma. Seu corpo era enorme e, após 100 anos, a Jade Butterfly Queen Bee avançaria para se tornar uma verdadeira besta mágica de primeiro nível. 300 anos depois, poderia avançar para o segundo escalão. Apenas esta besta mágica Queen Bee de segundo nível poderia dar à luz Queen Bee Honey. O mel de borboleta de Jade comum tinha o efeito de acalmar a mente, aliviar a dor e desintoxicar o veneno. Além disso, sua eficiência era extremamente grande, comparável a uma pílula medicinal. Mas o Jade Butterfly Queen Bee Honey era um verdadeiro tesouro. Tal tesouro tinha o grande efeito de acalmar completamente o espírito. Durante o cultivo, beber apenas um gole pode expulsar rapidamente todos os pensamentos que distraem e permitir que você entre em um estado meditativo mais facilmente. Long Shen tinha aquele pingente de jade milagroso e não precisava disso. Mas só porque ele não precisava de tal coisa, não significava que outros não precisassem. Para outros, era um tesouro inestimável. Portanto, embora não fosse útil para Long Shen, ele poderia vendê-lo e trocá-lo pelo que precisava. Isso definitivamente renderia dinheiro suficiente para ele que ele nunca seria capaz de gastar tudo. Depois de viajar alguns quilômetros, Long Shen começou a ouvir um zumbido. Ocasionalmente, uma abelha do tamanho da palma da mão que parecia ser esculpida em jade voava. Embora suas asas fossem semelhantes às de uma borboleta, seus movimentos eram extremamente rápidos. Cuidar! Não mate essas Jade Butterfly Bees. Caso contrário, atrairá ainda mais deles. Tianxian deu a eles um aviso cauteloso. Long Shen sorriu levemente. Ele não era ruim em saber um pouco sobre os hábitos das Jade Butterfly Bees. Parecia que ele definitivamente poderia fornecer alguma ajuda para ele. Depois de percorrer mais um trecho, todos diminuíram a velocidade. Isso porque uma enorme colmeia apareceu na frente deles. Não era o mesmo que colmeias comuns. Não estava pendurado em uma árvore. Em vez disso, era praticamente uma casa, construída sobre uma enorme pedra. Sua forma era semelhante a um enorme ovo que havia caído no chão. Tinha mais de 30 metros de altura. A parte externa da colmeia parecia ter sido feita de jade, brilhando intensamente sob a luz do sol.
Incontáveis Jade Butterfly Bees estavam indo e vindo excepcionalmente ocupados. O coração de todos subiu à garganta. Long Shen examinou cuidadosamente esta colmeia. Na entrada havia uma faixa tricolor, fazendo-o sorrir. Desta vez vai ser divertido. Alguns de vocês vão investigar a situação. Tiexayen olhou para a colmeia. 3 pessoas imediatamente avançaram sem hesitar e começaram a se esgueirar até a colmeia que estava a várias centenas de metros de distância. Tiexayen assentiu satisfeito. Os outros se entreolharam e suspiraram tristemente. Aqueles 3 obviamente deixaram uma boa impressão em Tiexayen. Mas Long Shen sorriu com ridículo. Ele repreendeu por dentro: vocês são realmente um bando de idiotas. Vocês estão todos usando capacetes e armaduras. Quem pode sequer reconhecê-lo? Se você deseja mostrar sua lealdade, deve pelo menos garantir que ele saiba que é você, certo? Os 3 se moveram com inteligência, rastejando para a frente lentamente, tentando não alarmar aqueles ocupados já de Butterfly Bees. Vendo os 3 se aproximando lentamente da colmeia, todos ficaram nervosos. Até Tiexayen estava extremamente tenso. Ele não estava tão esperançoso de que esses 3 pudessem roubar o mel. O que ele precisava era que eles confirmassem a situação da colmeia para que ele pudesse traçar um plano adequado. Os 3 estavam se esgueirando muito bem. As abelhas estavam ocupadas e não os incomodavam. Mas no momento em que eles estavam a 150 metros de distância, aqueles ocupados já de Butterfly Bees pararam imediatamente. O mundo ficou em silêncio. Rápido, corra! A expressão de Tiexayen mudou ligeiramente e ele gritou rapidamente. Mas assim que ele falou, centenas de Jade Butterfly Bees dispararam direto para os 3. Aqueles 3 ficaram todos horrorizados. Incapaz de se defender completamente contra eles, eles rapidamente correram de volta. Mas ainda houve uma pessoa que chegou tarde demais e foi picada no ombro. Ah! Essa pessoa soltou um grito miserável. Embora seu rosto estivesse coberto, todos podiam dizer que seu rosto estava contorcido de dor. A toxicidade da Jade Butterfly era incrivelmente potente. Especializou-se em enviar dor agonizante pelos nervos. Isso não tinha nada a ver com a base de cultivo. Na verdade, alguém com uma base de cultivo mais alta teria nervos ainda mais sensíveis e sentiria ainda mais dor. Assim que foi picado, por reflexo ele deu um tapa no ombro. Não? Tiexayen rugiu furiosamente. Mas ele estava muito atrasado. A pessoa já havia quebrado aquele apartamento já de Butterfly Bee. Zumbido. No momento em que ele matou aquela Jade Butterfly Bee, toda a colmeia tremeu. Tiexayen ficou horrorizado ao ver que incontáveis Jade Butterfly Bees estavam surgindo como uma inundação. Eles eram praticamente infinitos. Corre! Tiexayen nem precisou de um momento para pensar. Ele já havia disparado. Todos os outros também sabiam que eles haviam cutucado o ninho da abelha agora e fugiram rapidamente. Embora corressem rapidamente, as Jade Butterfly Bees também não eram lentas. Imediatamente 4 ou 5 pessoas foram picadas, soltando gritos agonizantes. Entre a multidão, Long Shen riu por dentro ao ver essas pessoas sendo picadas em lamentos e uivos. Sem qualquer preparação,
eles ousaram provocar as Jade Butterfly Bees. Eles não tinham acabado de pedir isso. Tiexayen sempre agiu de forma erudita, agindo como se conhecesse muitas áreas. Mas, na realidade, ele era apenas um idiota. Em sua vida, ele nem deveria pensar em obter o mel deles. Uma vez que seu grupo correu 80 quilômetros de distância, aquelas Jade Butterfly Bees furiosas finalmente os deixaram escapar, voltando para sua colmeia. Mais de 10 pessoas imediatamente caíram no chão, soltando gritos miseráveis. Bang, bang, bang. Tiexayen acenou com a mão e mais de 10 bolas de água atingiram a cabeça daquelas pessoas, fazendo-as desmaiar imediatamente. Agora que aqueles gritos miseráveis finalmente pararam, o mundo ficou calmo mais uma vez. A expressão de Tiexayen estava pálida. Ele nunca esperou que seria tão difícil antes mesmo de tocar no mel de borboleta de Jade. Ele estava completamente furioso. Todos mantiveram o silêncio. Aqueles gritos miseráveis de seus companheiros ainda ecoavam em seus ouvidos. Eram todas pessoas com seu próprio prestígio. Se a dor não fosse completamente insuportável, nenhum deles daria tais gritos. Era óbvio o quão aterrorizantes eram as Jade Butterfly Bees. Enquanto todos diziam em completo silêncio, Long Shen falou com uma voz rouca. Talvez eu tenha uma maneira de obtermos o mel de borboleta de Jade. Um agu é um inseto venenoso lendário. 2. Curiosamente, a expressão chinesa para encontrar uma agulha no palheiro é pescar uma agulha no mar. Porque ambas são agulhas. XD. Capítulo 151. Comandante interino. Talvez eu tenha uma maneira de obtermos o mel de borboleta de Jade. A voz rouca de Long Shen quebrou o silêncio. Todos se assustaram e se viraram para olhá-lo. Aquele homem que havia dado um tapinha no ombro de Long Shen antes perguntou: Wei-san, por que sua voz é tão áspera? O coração de Long Shen tremeu. Aparentemente, esse sujeito assumiu que era um de seus subordinados e estava muito mais à vontade. Ele disse apressadamente: fui picado uma vez agora. Foi muito doloroso e agora minha garganta está dolorida. Houve alguém que imediatamente respondeu: claro. Minha perna foi picada e doeu muito. Sua voz era ainda mais áspera. Talvez aquelas pessoas, que continuaram gritando o tempo todo até ficarem inconscientes, nem fossem capazes de falar depois de acordar. Não havia maneira de contornar isso. Aquele tipo de dor era algo que só poderia ser compreendido depois de vivenciado. Uma vontade mais forte era inútil. Só gritar loucamente era capaz de aliviar um pouco daquela sensação de dor, caso contrário, eles enlouqueciam. Tiexayen acenou com a mão, cortando as palavras de todos. Virando-se para Long Shen, ele perguntou: seu nome é Wei-san? Sim. Diga-me o seu método. Se isso realmente nos permitir obter o mel, eu definitivamente darei a você o maior mérito e você obterá muitos benefícios, encorajou Tiexayen. Na verdade, esse método é extremamente simples. As Jade Butterfly Bees ficariam enfurecidas com o fogo, mas a fumaça vai pacificá-las, fazendo com que entrem em um estado de sono e percam a maior parte do instinto de picadas. Long Shen continuou com sua voz rouca. Na verdade, ele estava um pouco nervoso que Tiexayen reconhecesse sua voz,
mas parecia que Tianxian havia focado toda a sua atenção nas Jade Butterfly Bees e não estava prestando atenção em sua voz. Além disso, essa pessoa ligou para Long Shen Wei-san, então é claro que ele não suspeitaria. Ele estava mais interessado em saber se o método de Long Shen seria eficaz. Só isso. Tianxian estava um pouco duvidoso. Deve estar tudo bem. Lembro que quando os fazendeiros tiram mel das abelhas, todos usam esse tipo de método. Aquele homem que estava familiarizado com Wei-san também falou. Ok, então vamos tentar. Tianxian assentiu. Chefe Ti, o que fazemos com essas pessoas? Alguém apontou para os membros inconscientes. Coisas inúteis. Aquela primeira pessoa que matou a abelha, quando ela acordar, diga para ela sumir. Basta deixar uma pessoa aqui para vigiá-los. Vamos. Tianxian repreendeu e trouxe o resto deles furtivamente de volta para as Jade Butterfly Bees novamente. Tendo a experiência daquela dor intensa, as pessoas não ousavam mais ser nem um pouco descuidadas. Todos estavam completamente concentrados. Como vamos atacá-los com fumaça? Tianxian perguntou a Long Shen. Atualmente, Tianxian tratava Long Shen como um assessor de confiança, fazendo com que muitas pessoas sentissem ciúmes. A sorte daquele garoto realmente foi boa demais. Tudo o que ele teve foi uma ideia aleatória, e agora ele era visto com tanta importância. Para garantir nossa segurança, vamos recuar algumas centenas de metros. Então encontraremos várias árvores com alto teor de umidade. Essas árvores emitem mais fumaça. Todos atiçarão as chamas e enviarão a fumaça na direção da colmeia. Provavelmente veremos um efeito dentro de 1 hora, disse Long Shen. Ok, vamos ouvir você então. Estou entregando este assunto para você cuidar. Todos vocês venham. Faça o que o Wei-san pedir para você fazer. Tianxian olhou para todos. Long Shen riu por dentro. Ele foi promovido tão rapidamente. Você e você, vá cortar essas árvores. Lembre-se, eles têm que estar vivos. Quanto mais folhas, melhor. Seu grande idiota, por que você está parado aí? Vá juntar alguns gravetos para iniciar o fogo. Caso contrário, talvez não consigamos acender essas folhas frescas. Quanto ao resto, vai encontrar alguns grandes leques de folhas de palmeira. Há tantos arbustos aqui, acho que não vai ser muito difícil. Lembre-se de que somos uma equipe, não indivíduos trabalhando para nós mesmos. Vamos unir nossos esforços para um propósito comum, ajudar o chefe Ti a obter o mel. Alguém não tem confiança. No final, Long Shen estava gritando com sua voz rouca. Todas aquelas pessoas reviraram os olhos. Assim que esse pirralho teve uma oportunidade, ele imediatamente começou a pegar emprestado o poder de Tianxian para dar ordens a eles. Mas eles também não ousaram responder porque Tianxian estava presente. Mesmo que fosse atuação, eles ainda tinham que seguir em frente. Mas por dentro eles amaldiçoaram esse Wei-san. Sim. Não consigo te ouvir. Você tem confiança, gritou Long Shen. Sim. Todos ficaram furiosos. Long Shen realmente sabia como desempenhar seu papel como uma pessoa de baixo status que de repente ganhou poder.
Todos eles responderam furiosamente a ele. Tiexaien assentiu, realmente sentindo que este Wei-san realmente tinha alguns truques na manga. Com apenas algumas palavras, ele harmonizou a atmosfera tão bem. Essa era definitivamente uma pessoa habilidosa digna de ser colocada em uma posição importante. No entanto, o que Tiexaien não parecia saber era que, embora os pensamentos de todos se harmonizassem, a atmosfera era de raiva, não de encorajamento. Mas, de qualquer forma, eles não tiveram escolha a não ser seguir as ordens de Long Shen. Além disso, eles ainda tinham que funcionar corretamente. Isso foi difícil para esses gênios que viveram como príncipes. Ei, o que você está fazendo? Eu pedi para você pegar lenha. O que você está fazendo trazendo esta madeira murcha? Precisamos de pedaços finos para iniciar o fogo. Sem os gravetos, como você pretende acender o fogo? E você, ainda nem acendemos o fogo, então o que você está fazendo colocando a lenha aqui? Você sabe como fazer fogo. E você? Long Shen criticou majestosamente a todos. Nem é preciso dizer que com Tiexaien presente, não importa o que ele gritasse, nenhum deles ousaria recusar. Long Shen de repente se lembrou da pessoa que deu um tapinha em seus ombros. Não foi ele também quem ordenou que ele se ajoelhasse e pedisse desculpas ao irmão? Como todos usavam capacetes, ele não havia percebido isso até agora. Mas tendo ouvido tanto sua voz, ele de repente percebeu porque era familiar. Você, acenda o fogo. Long Shen deu um tapinha no ombro dele. A expressão dessa pessoa mudou imediatamente. Este pirralho era realmente excessivo. Não importa o que aconteça, ele era um dos seguidores próximos e competentes de Tiexaien. Mas agora ele foi ordenado assim. Infelizmente, ele ainda não podia mostrar nenhuma raiva neste momento. Ele claramente sabia que isso irritaria Tiexaien. Então ele só podia engolir sua raiva. Mas ele jurou a si mesmo que, uma vez que esse assunto terminasse, ele definitivamente daria ao Wei-san uma surra adequada e o ensinaria como se comportar. Um grande fogo agora queimava brilhantemente. Long Shen ordenou que outros jogassem os galhos frescos, causando uma explosão de fumaça. Comece a atiçar as chamas. Seguindo a ordem de Long Shen, todos obedientemente começaram a usar os leques de folhas de palmeira. Com dezenas de pessoas atiçando as chamas, especialmente por serem especialistas em condensação de sangue, o vento que formaram foi extremamente grande. Nuvens de fumaça envolveram a colmeia. Long Shen ordenou continuamente que as pessoas jogassem novos galhos para manter a fumaça. Um quarto de hora depois, o zumbido gradualmente se acalmou. Havia cada vez menos Jade Butterflies voando por aí. É eficaz. Tiexaien ficou encantado. Isso provou que o método de Long Shen estava correto. Devemos ir agora? Tiexaien perguntou. Long Shen balançou a cabeça. Ainda não. Temos que esperar pelo menos uma hora inteira antes que as Jade Butterflies percam completamente a consciência por causa da fumaça. Se você quer estar completamente seguro, é melhor continuar fumando por 2 horas. Ok, então seremos cautelosos e continuaremos por 2 horas. Tiexaien confiava completamente em Long Shen agora. Ele quase sentiu como se o mel já fosse dele. Depois de 2 horas inteiras,
seu grupo se aproximou furtivamente da colmeia. O chão estava coberto de jade butterfly bees que se contorciam constantemente, mas pareciam ter se confundido com a fumaça e não atacaram ninguém. Vamos dar uma olhada na colmeia. Tiexayen trouxe todos, já cheios de alegria. Chefe Ti, talvez ainda haja algum perigo dentro da colmeia. Vamos sondar primeiro, disse aquele assessor competente de Tiexayen apressadamente. Sendo ordenado por Long Shen, ele há muito se enfureceu. Agora ele tinha uma boa chance para não deixar escapar. Ele se recusou a permitir que o Wei-san se tornasse o favorito de Tiexayen. Ele imediatamente correu para a colmeia. Assim que ele o fez, houve imediatamente uma dúzia de pessoas mais inteligentes que também o seguiram. Long Shen apenas zombou. Ele não disse nada, simplesmente ficou atrás de Tiexayen e caminhou lentamente para frente com ele. Quando Long Shen e o resto deles ainda estavam a 30 metros de distância, de repente, gritos assustados puderam ser ouvidos de dentro da colmeia junto com ruídos de batidas. Todos pularam. Olhando para frente, eles viram que todos os que haviam corrido para a colmeia agora estavam fugindo para salvar suas vidas. Uma onda de ti explodiu quando alguém sacou um sabre e o cortou, mas essa pessoa foi a que foi repelida. 4 criaturas enormes rastejaram para fora da colmeia. Em suas costas havia asas de borboleta de jade de 3 metros de comprimento. São abelhas rainhas borboleta de jade. Tiexayen ficou surpreso e encantado. Com essa forma e aura, isso significava que as abelhas rainhas já haviam avançado para se tornarem bestas mágicas de segundo nível. Isso também significava que havia uma alta probabilidade de que houvesse Jade Butterfly Queen Bee Honey dentro da colmeia. Todos atacam para derrubar as abelhas rainhas borboleta de Jade, gritou Tiexayen. Essas abelhas rainhas eram extremamente poderosas e seus corpos eram duros como ferro. Enquanto todos atacavam, suas lâminas só causavam algumas faíscas quando colidiam com seus corpos. Eles foram incapazes de causar ferimentos reais. Use habilidades de batalha. Vendo que seus ataques comuns eram inúteis, Tiexayen gritou mais uma vez. As horas de todos explodirão. Raios de luz dispararam em direção às abelhas rainhas borboleta de jade. Nem é preciso dizer que, embora esses discípulos fossem completamente mimados por suas famílias poderosas, suas forças ainda eram extremamente chocantes. Essas 4 abelhas rainhas borboleta de jade não eram mais capazes de suportar. Sob os ataques de todos, eles foram imediatamente esmagados. Suas mortes emocionaram a todos. Tiexayen riu com vontade. Dando um passo à frente, ele caminhou diretamente para a colmeia. Atualmente, as Jade Butterfly Bees comuns já eram incapazes de se mover enquanto as Queen Bees haviam sido mortas. Agora era a hora de verificar seus espólios de guerra. Todos aqui foram espertos o suficiente para saber que apenas Tiexayen poderia assumir a posição de liderança desta vez. Ninguém lutaria com ele pelos holofotes. Wei-san, você realmente foi impressionante hoje. O competente assessor de Tiexayen caminhou até Long Shen friamente. Estava tudo bem. Você tem uma reclamação. Long Shen encolheu os ombros com indiferença. Garoto, você acabou de se juntar à facção, enquanto todos nós somos membros seniors.
Verifique seu privilégio ou você não vai se divertir no futuro, ele disse friamente. Muitas pessoas haviam tirado seus capacetes neste momento. Ao ouvi-lo repreender Long Shen, todos assentiram com desdém. Garoto, não pense que um breve sucesso pode permitir que você seja arrogante. Deixe-me dizer-lhe, a arrogância tem um preço. Você acha que apenas uma ideia brilhante pode fazer você rastejar em cima de nossas cabeças? Continue sonhando. Todos olharam com desdém para Long Shen. Aquela raiva reprimida de antes agora poderia finalmente ser liberada. Long Shen sorriu para este grupo de pessoas, sem dizer nada. Ele não precisava colocar esses personagens secundários em seus olhos. Ele ainda estava esperando. Estrondo. O chão tremeu tanto que quase todos caíram no chão. Uma aura aterrorizante estava começando a subir. Finalmente chegou. Long Shen sorriu. Capítulo 152. Jade borboleta rainha abelha cristal. Todos foram pegos de surpresa quando o chão começou a tremer tão intensamente. Um estrondo alto de repente veio de dentro da colmeia. Uma figura miseravelmente fugiu de dentro. O que? Ninguém podia acreditar em seus olhos. Isso porque eles viram aquela figura miserável. Era Tiexayen. Estrondo. Um monstro enorme o seguiu rapidamente, saindo da colmeia. Era como uma bala de canhão, atirando direto em Tiexayen. Ao mesmo tempo, uma aura aterrorizante os envolveu, fazendo seus corações tremerem. Terceira. Besta mágica de terceira categoria. Os rostos das pessoas eram brancos. Olhando para aquela figura enorme, eles tremeram de horror. Uma besta mágica de terceiro nível. Isso foi completamente horrível, completamente fora de qualquer uma de suas previsões. Tiexayen bufou friamente quando viu aquela abelha rainha de terceiro escalão atacar ele. Erguendo a mão, uma cortina de água translúcida formou um escudo à sua frente. Mas aquela cortina de água foi incapaz de bloquear o ataque dessa enorme e aterrorizante abelha rainha de terceiro escalão. Foi bloqueado apenas por um momento antes de romper e mais uma vez atacar ele. Corte da lua de água. Batendo palmas e abrindo-as, uma lâmina de 3 metros de comprimento apareceu entre suas mãos. Essa não era uma lâmina verdadeira, mas uma feita de energia da água. Aquela lâmina de água fez o espaço tremer. Cortou um arco, golpeando-o ferozmente. A lâmina de água cortou sua cabeça, explodindo com um poder terrível. Até a terra atrás dele afundou. Aquela enorme abelha rainha de terceiro escalão foi realmente esmagada no chão pela lâmina de água de Tiexayen. Mas o que horrorizou a todos foi que, mesmo depois de receber aquele golpe terrível, não parecia ferido. Ele saltou com suas 6 pernas, mais uma vez atacando Tiexayen. Vocês são todos estúpidos. Apresse-se e ataque. Long Shen gritou, repreendendo todos acordados. Todos eles prepararam suas armas enquanto atacavam a abelha rainha de terceiro escalão. Long Shen também tirou um grande sabre de seu anel, agindo como se estivesse atacando a besta mágica de terceiro nível. No entanto, seu foco ainda estava completamente na colmeia. Assim que ele viu a faixa de 3 cores na entrada, ele soube que havia uma abelha rainha de terceiro escalão lá dentro.
Essa era sua marca distintiva, um aviso para invasores em potencial. Mas Tianxian e os outros não sabiam desse aviso. Eles haviam invadido imprudentemente seu território. Se sua reação não tivesse sido rápida o suficiente, ele já teria sido morto. Todos rapidamente explodiram com sua maior força. Todas as suas armas atacaram o corpo da abelha rainha de terceiro escalão. Mas eles ficaram chocados ao ver que sua maior força era incapaz de romper sua defesa. Embora uma abelha rainha de terceiro nível não fosse uma besta mágica lutadora, sua defesa era completamente incomparável. Mesmo esses gênios talentosos foram incapazes de penetrar em sua dura casca. De repente, suas enormes asas começaram a se espalhar lentamente. Todos ficaram alarmados, essa abelha rainha poderia voar. Quanto a Long Shen, quando viu aquelas enormes asas de borboleta de jade abertas, sua expressão mudou imediatamente. Ele percebeu que não estava longe o suficiente para correr a tempo e então pulou no buraco que o ataque de Tianxian havia acabado de cavar. O corpo de Long Shen tinha acabado de entrar no chão quando aquelas enormes asas de repente começaram a tremer. Uma nuvem de poeira foi soprada de cima de suas asas, cobrindo imediatamente uma área de mais de 100 metros. Ah! Gritos miseráveis soaram. A princípio, as pessoas não sabiam o que estava fazendo, mas quando inalavam aquela poeira ou eram tocadas por ela, sentiam uma dor parecida com a de serem picadas pelas Jade Butterfly Bees, fazendo com que não conseguissem conter os gritos. E isso não era tudo. Quando a poeira entrava em seus narizes, aquela dor atacava diretamente suas mentes, uma dor que os fazia desejar a morte. Skywater protegendo o corpo. Tianxian foi o primeiro a perceber sua ameaça e usou diretamente sua energia de água para se proteger. Isso permitiu que ele ficasse bem. Mas todas as outras pessoas agora estavam deitadas no chão, uivando de dor e incapazes de fazer qualquer coisa. Apenas algumas pessoas mais sortudas conseguiram desmaiar. Os outros só podiam sofrer aquele tormento infernal. Morra, sua fera! Tianxian se enfureceu. Ele saltou, enviando um chute em sua cabeça. Tendo acabado de usar um movimento tão poderoso, não teve nenhuma preparação e foi enviado voando a centenas de metros de distância. Uma lança condensada da energia da água agora apareceu em suas mãos, apunhalando a abelha rainha. A força da abelha rainha era apenas média. Sua parte mais perigosa era o ferrão, mas com seu corpo enorme e desajeitado, era impossível para ele esfaquear seus inimigos. Fora isso, apenas sua defesa era excepcionalmente resistente. Suas 6 pernas o levaram loucamente a atacar Tianxian, sua boca mordendo-o descontroladamente. Mesmo com a confiança de Tianxian, ele ainda não se atreveu a ser pego por sua boca. A lança em sua mão apunhalou continuamente, enfrentando-a ferozmente. Ufa! Long Shen rastejou para fora do chão. Mas ele imediatamente sentiu alguma dor quando respirou e consumiu apressadamente uma pílula de antitoxina. Examinando a situação, ele viu que era uma bagunça completa. As pessoas estavam constantemente se contorcendo e gemendo no chão. Mais longe estava Tianxian em uma luta feroz. Toda a sua atenção agora estava focada em sua luta com a abelha rainha, e ele não estava prestando atenção a este lugar.
Long Shen sorriu levemente e furtivamente deslizou para dentro da colmeia. Depois de entrar na colmeia, ele usou seu Ti espiritual para proteger seu corpo, não ousando ser nem um pouco descuidado. Mas uma vez que ele estava dentro da colmeia e viu seu estado atual, ele soltou um suspiro. Embora houvesse inúmeras abelhas borboletas de jade dentro, elas já haviam perdido os sentidos neste momento. Tudo o que ele tinha que fazer era evitar pisar em seus ferrões. Dentro daquela enorme colmeia havia enormes favos de mel. Dentro desses favos de mel havia uma poça de líquido brilhante que fluía lentamente. Ah, que pena que há muitas abelhas borboletas de jade aqui. Caso contrário, poderia absorver toda a colmeia. Um anel espacial foi incapaz de absorver coisas vivas. Se ele quisesse absorver esta colmeia, ele teria que remover completamente cada Jade Butterfly Bee. Isso desperdiçaria muito tempo. Além disso, Long Shen já estava extremamente pressionado pelo tempo. Ele definitivamente não poderia ficar aqui por muito tempo. Embora a abelha rainha pudesse ser forte, seu poder de ataque não era grande. Não poderia representar uma ameaça para Tianxian, então sua perda era apenas uma questão de tempo. Long Shen examinou os favos de mel ao redor. Ele não começou a coletar imediatamente, mas, em vez disso, entrou mais fundo. A região externa era apenas o mel comum e não alcançava um preço tão alto. Mas depois de caminhar algumas dezenas de metros, vários favos de mel enormes apareceram diante dele. Cada um desses favos continha dezenas de células hexagonais dispostas como incontáveis jarros de água. Cada célula estava completamente preenchida com um líquido brilhante. Mesmo antes de se aproximar, ele podia sentir o cheiro doce que penetrou na parte mais profunda de seus pulmões. Haha, na verdade tem tanto Jade Butterfly Queen Bee Honey. Long Shen não pôde deixar de se alegrar. Ele contou 4 desses enormes favos de mel. Pensando naquelas 4 abelhas rainhas que haviam saído anteriormente, ele imediatamente entendeu que cada uma delas tinha um favo de mel aqui. Ele absorveu completamente aqueles 4 favos de mel. Apenas obter um o teria satisfeito completamente. Agora que ele havia obtido 4, as flores quase começaram a brotar dentro de seu coração. Mas Long Shen sabia que sua colheita hoje não pararia apenas aqui. Ele continuou caminhando lentamente para frente. Quando chegou ao fim da colmeia, Long Shen parou de respirar. Nesse local, havia um enorme favo de mel. Era quase tão alto quanto a colmeia inteira, com pelo menos 30 metros de altura. Por dentro, estava cheio de mel. No entanto, não era líquido, mas sim cristal. Foi absolutamente encantador. Jade Butterfly Queen Bee Crystal. Long Shen exclamou. Este foi definitivamente o verdadeiro tesouro. O efeito do Queen Bee Crystal foi definitivamente pelo menos 10 vezes maior do que o Queen Bee Honey. Somente com sua poderosa força mental ele conseguiu impedir que seu coração batesse forte no peito. Ele agarrou o favo de mel e puxou, separando-o do resto da colmeia, e guardou-o em seu anel espacial. Olhando para esta parte vazia da colmeia, Long Shen sentiu como se estivesse sonhando. Sua sorte tinha sido muito boa hoje. Depois de absorver o último Queen Bee Crystal, Long Shen pensou por um momento e tirou uma lança de seu anel espacial.
Ele abriu um pequeno buraco que poderia facilmente caber nele para que ele pudesse sair a qualquer momento. Long Shen era um homem econômico e desperdiçar coisas não era seu estilo. Ainda havia centenas de favos de mel lá fora que ele ainda não havia coletado. Aqueles continham apenas o mel das Jade Butterfly Bees comuns. Mas é claro, isso ainda era uma coisa excelente de se ter. Mesmo que você não o usasse para cultivar, também era um produto de beleza que poderia deixar alguém ainda mais bonito. No entanto, aquele mel não era tão puro quanto o mel da abelha rainha da borboleta de Jade, no sentido de que na verdade havia algumas abelhas da borboleta de Jade que estavam deitadas dentro dos favos de mel, tremendo. Ele teve que tirá-los um por um para absorver aquele mel. Felizmente, ele ainda não estava preocupado. Ele ainda podia ouvir o som da luta feroz de Tiexayen. Ele começou a cantarolar uma melodia familiar. Hoje é um bom dia. Eu posso conseguir qualquer coisa que eu quiser. Mas depois do tempo que um bastão de incenso levou para queimar, Long Shen ouviu os sons da luta gradualmente se tornarem mais silenciosos. Depois de alguns estrondos altos, tudo ficou em silêncio. Long Shen sabia que havia chegado a hora. Ainda havia dezenas de favos de mel que ele ainda não havia coletado, mas ele suspirou, fico satisfeito facilmente. Acho que vou deixar isso para eles curarem suas feridas. A toxina da Jade Butterfly Bee foi definitivamente extremamente dolorosa. Embora sua toxina normalmente não matasse ninguém, ela poderia enlouquecer alguém de dor. No entanto, seu mel era o melhor remédio para isso. Ele caminhou lentamente para fora da colmeia. Ele podia ouvir passos se aproximando. Eles estavam prestes a chegar onde ele estava, mas no final, ele pensou em deixar alguma coisa. Fazer coisas ruins sem deixar meu nome não é meu estilo. Ele tirou um pincel de seu anel espacial e deixou uma linha de palavras em negrito com o mel como tinta. Ele então deslizou pela abertura que havia feito, saindo furtivamente. Tiexayen usou toda a sua força para lutar, finalmente matando a abelha rainha de terceiro escalão. Nem é preciso dizer que a força de Tiexayen era assustadoramente grande. Mas matar uma besta mágica de terceiro nível também o deixou exausto. Sua armadura estava toda rachada, e até sangue escorria de alguns desses lugares. E isso só porque sua sorte tinha sido boa. Aquela abelha rainha não era proficiente em atacar. Caso contrário, se ele encontrasse um Overlord da besta mágica de terceiro nível como Little Snow, ele definitivamente só seria capaz de fugir. Ele havia matado a abelha rainha de terceiro escalão, mas não ganharia nada com seu cadáver. Isso porque as Jade Butterfly Bees não eram como outras bestas mágicas e não tinham um Neidan ou um núcleo de cristal. A única coisa de valor que possuíam era o mel. Entrando lentamente na colmeia, ele viu os muitos favos de mel e relaxou. Tudo valeu a pena. Ele entrou e continuou explorando. Mas quando chegou à metade do caminho, percebeu que algo estava errado. Isso porque esses favos de mel estavam completamente vazios. E os enormes favos de mel que ele pensou que estariam aqui não estavam presentes. Acelerando os passos, chegou ao fim da colmeia e percebeu que tudo havia sumido. Ele ficou indescritivelmente surpreso. De repente, um vislumbre de luz atraiu sua atenção e ele se virou para olhar.
Seu sangue subiu quando seus olhos quase cuspiram chamas. Agora, mesmo alguém com a base de cultivo de TXIAN ficou completamente enfurecido e tossiu sangue. Havia um pequeno buraco ali. No topo desse buraco havia uma linha de palavras: Long Shen esteve aqui. Long Shen, eu vou te matar. O rugido raivoso de TXIAN fez a colmeia tremer. Sua aura frenética então explodiu, fazendo com que a colmeia desmoronasse completamente. Estas são as letras de uma música chamada Good Day, S, de Song Zwing, lançada em 1998. Este não é de forma alguma o videoclipe oficial, mas aqui, https://www.youtube.com/watch.v = 311. As letras são especificamente de 1h07 menos 1h14. É uma música bastante tradicional, então acho que muitos de vocês não vão gostar. Quanto Long Shen conhece a letra de uma música escrita em 1998, bem, acho que veio com suas memórias do Pilsavrin, XD, quero dizer, tecnicamente não diz especificamente que é essa música. Talvez sejam letras de uma música de infância no Phoenix Cry Empire LOL. Capítulo 153. Rio Feroz bloqueia o caminho. Long Shen correu vários quilômetros de distância quando o rugido furioso de TXIAN soou por trás. Ele balançou sua cabeça. Você precisa ser assim. De qualquer forma, o mel nunca foi seu, e não foi como se eu literalmente o tivesse arrancado de suas mãos. Valeu a pena liberar tanta fúria. Além disso, se não fosse por minha ideia, você não conseguiria nem tocar na urina das abelhas, muito menos no mel delas. E não deixei também um pouco. Isso é o suficiente para vocês se separarem. Mas assim que chegou a esse ponto em seus pensamentos, até ele acabou ficando levemente vermelho. Se ele tivesse tempo suficiente, com sua natureza pragmática, ele definitivamente não teria deixado nada para trás. O céu já havia começado a escurecer. Mas por razões de segurança, Long Shen continuou correndo. Ele definitivamente não queria encontrar o louco TXIAN. Todos esses monstros tinham técnicas chocantes. Mas ele estava apenas no 6º estágio celestial da condensação de sangue e, portanto, lutar com eles definitivamente o faria sofrer uma enorme desvantagem. Depois de mais 100 milhas, ele começou a notar mais e mais sinais de outras pessoas. Isso foi um alívio, pois com tantas faixas, era impossível para TXIAN persegui-lo, mesmo que quisesse. Olhando para frente, ele viu que já havia chegado ao fim desse deserto e entrado em uma cordilheira. Ele correu para as montanhas. Ele encontrou uma caverna limpa para si e pegou um copo, servindo meio copo de mel de abelha rainha e meio copo de água. Misturando-os com um pauzinho, uma fragrância densa refrescou seu coração. Bebendo um gole, sua doçura deslizou facilmente, a sensação penetrando profundamente em seu coração e mente. Ele sentiu como se todos os seus poros tivessem sido abertos, fazendo com que ele ficasse incrivelmente relaxado. Delicioso! Long Shen estava embriagado. Esse mel puro não precisava ser equilibrado com mais nada e ainda era capaz de fazer você se sentir flutuando alegremente nas nuvens. Ao mesmo tempo, varreu qualquer dor. Realmente teve um efeito milagroso de acalmar o corpo e a mente.
Isso permitiu que você se concentrasse mais facilmente e entrasse em seu estado meditativo. No entanto, não importa o quão bom fosse o mel, era incomparável com o pingente de jade de Longshen. Com o pingente de jade, Longshen conseguiu entrar em seu estado meditativo em apenas algumas respirações. Mas para a maioria das pessoas comuns, mesmo gênios, seriam necessárias pelo menos 4 horas para entrar em seu estado meditativo com a ajuda do Queen Bihani. Isso porque tal estado era extremamente milagroso e místico. Foi uma oportunidade extremamente rara. Mas, mesmo assim, o uso do Queen Bihani ainda era suficiente para levar as pessoas à loucura. Terminando aquela xícara de mel, ele se deitou em uma pedra gelada e olhou para o céu estrelado. Mais um dia agitado se passou. O Longshen durante o dia era vigoroso e animado, talvez até demais. Mas uma vez que era noite e ele estava sozinho, ele estava cheio de solidão. Ele não sabia como Shuiao estava se saindo. Ela estava treinando duro no Skywood Palace. Com sua natureza gentil, ela estava sendo empurrada. E Meti. Ela consumiu a pílula nutritiva da alma que ele havia enviado para ela. Ele não sabia exatamente a que reino a corrente dela havia alcançado. Ele tinha ainda menos informações sobre como eram seus pais. Sua mãe se acostumará a passar os dias sem o filho ao seu lado. Durante o dia, Longshen brincava tão loucamente quanto desejava, tornando-se o mais ocupado possível. Assim ele não teria tempo para pensar nessas coisas. Mas durante a noite, nenhum som pode ser ouvido. Preocupações e ansiedade pressionavam seu coração, fazendo com que ele quase não pudesse respirar. E ele também estava completamente perdido quando se tratava de seu próprio futuro. Quando ele tinha acabado de nascer, alguém pegou sua raiz espiritual, sangue espiritual e osso espiritual. Foi um milagre ele não ter morrido ainda bebê depois disso. Além disso, o poderoso especialista que fugiu com ele quando bebê era na verdade apenas um servo. Então, quem eram seus pais verdadeiros? Não era muito provável que algo inesperado tivesse acontecido com eles. Ele esfregou suavemente o pingente de jade. As linhas de palavras neles ainda eram completamente claras. O dragão ruga para os céus, olhando arrogantemente para o mundo mortal de poeira. Viva em paz e feliz, para nunca se separar. Dentro dessas palavras havia calor e expectativas sem fim, bem como um poderoso sentimento de amor. Isso definitivamente provou o quanto seus pais o amavam. Mesmo como um bebê fraco, Longshen já havia conhecido esses métodos cruéis. Isso o deixou extremamente preocupado com seus pais. Atrever-se a fazer tal coisa com eles significava que seu inimigo não temia seus pais. Havia até a possibilidade de que seus pais já tivessem. Longshen não ousou continuar com aquela linha de pensamento. De onde ele veio? O que aconteceu com o corpo dele? Que pessoa seria tão implacável com um bebê e qual poderia ser seu objetivo? Essas perguntas intermináveis continuamente saltavam em sua cabeça. Sua mente estava uma bagunça completa. Além disso, havia aquela voz que ocasionalmente soava em sua cabeça, bem como aquela visão de um punho quebrando os próprios céus daquele homem destrutivo. Tudo isso fez Longshen sentir que sua cabeça poderia explodir. Respirando fundo, ele balançou a cabeça, deixando de lado essas perguntas.
De qualquer forma, enquanto ele pudesse continuar sobrevivendo, haveria um dia em que a verdade se revelaria. O que ele precisava fazer agora era comer, brincar e crescer adequadamente. Ele economizaria força suficiente para eventualmente descobrir sua origem. Seu pai havia lhe dito que, enquanto ele estivesse no auge do mundo de cultivo um dia, ele aprenderia naturalmente o que havia acontecido. Atualmente, ele era apenas um iniciante no reino da condensação de sangue. Mas a cada dia ele estava amadurecendo rapidamente. Ele acreditava que realmente haveria um dia em que atingiria esse nível. Respirando fundo, com a ajuda do pingente de jade, Long Shen expulsou todos aqueles pensamentos distrativos e começou a cultivar. Ele convocou seu anel divino em seu dantian. Ele começou a absorver o Ti espiritual do céu e da terra, nutrindo seu sangue. Embora o dantian de Long Shen fosse mortalmente silencioso, aquele espaço vazio agora tinha incontáveis usos para ele. Long Shen foi capaz de invocar seu anel divino para cultivar. Ele também poderia condensar a energia da chama dentro de seus meridianos lá. E agora ele também poderia reunir sua nova força do trovão lá também. Seu dantian vazio havia se tornado um lugar onde ele poderia reunir todos os tipos de energias diferentes. Ele poderia alugá-lo quando precisasse. Essa foi a primeira vez que Long Shen sentiu o benefício de não ter um dantian 1. Um dantian normal só poderia conter um único tipo de energia e, portanto, você só poderia cultivar um único caminho. Era assim que o dantian de um cultivador de pílulas só podia conter energia de chama. Se eles tentassem cultivar outro tipo de energia, essas energias se chocariam e seu dantian explodiria imediatamente. Sob a força total do anel divino, sua velocidade de absorção de Ti espiritual atingiu um nível assustador. Mas Long Shen notou que depois de entrar no reino da condensação de sangue, cada nível exigia o dobro do tempo do nível anterior para avançar. Se fosse apenas purificação, então com o apoio de seu anel divino, não haveria problema. Mas após cada avanço, ele precisava esperar um período de tempo para restaurar sua energia sanguínea. Apenas uma vez que a energia do sangue atingiu seu ponto de saturação, ele poderia mais uma vez purificar seu sangue novamente. O período de restauração foi extremamente longo. Mesmo a ajuda do anel divino não ajudou. Já se passaram mais de 10 dias desde seu último avanço, mas sua energia sanguínea ainda não havia atingido um ponto de saturação, então ele não conseguiu purificar seu sangue novamente. A absorção contínua do Ti espiritual do céu e da terra com seu anel divino permitiu que seu sangue fosse nutrido e se recuperasse cerca de 10% mais rápido. Embora não fosse muito, pelo menos era melhor do que nada. No dia seguinte, Long Shen já havia partido antes que os primeiros raios do sol se derramassem no horizonte. Segundo o mapa, depois de mais 2 grandes montanhas, chegaria a um rio. Somente cruzando aquele rio ele poderia chegar ao destino final. Long Shen descobriu que havia mais e mais pessoas aqui. Ele olhou em volta, mas não viu Guo Ren e não tinha ideia de como ele estava. No entanto, aquele cara era extremamente perspicaz. Duvidava que surgissem grandes problemas para ele. Long Shen seguiu o fluxo da multidão para frente. Aqueles que conseguiram chegar a esse ponto eram todos especialistas. A maioria deles, que tiveram seus ladrilhos de jade roubados,
basicamente permaneceram em suas posições originais para ver se conseguiam encontrar boas oportunidades. De acordo com as regras do mosteiro, enquanto o julgamento não terminasse, mesmo aqueles que tivessem perdido suas peças poderiam permanecer na região do julgamento. Durante o tempo restante, eles poderiam procurar por todos os tesouros naturais. Isso também pode ser considerado uma espécie de compensação para eles. Quanto a quanto essas pessoas poderiam obter, isso dependeria de sua sorte. Desta forma, mesmo aqueles inscritos que não conseguiram ingressar no mosteiro também teriam algumas colheitas. Essa era a maneira do mosteiro resolver as coisas com eles. Dessa maneira, não haveria ninguém que guardasse rancor. Nem é preciso dizer que as regras do mosteiro eram extremamente inteligentes. Alguns desses especialistas estavam conversando baixinho entre si, mas assim que viram Long Shen, eles imediatamente fecharam a boca, um traço de medo em seus olhos. Long Shen balançou a cabeça. Ele era tão assustador. Mas o que ele não sabia era que ele era ainda mais aterrorizante do que as existências de monstros para eles. Isso porque aqueles monstros não matavam pessoas. Depois de tanto tempo, a notícia dele matando Zhao já havia sido ouvida por todos. Eles naturalmente também ouviram que Long Shen havia sido atingido pela semente da força do trovão de Lei Qiansang. Mas agora, vendo o quão animado Long Shen estava, parecia que ele não havia sofrido nenhum ferimento. Ele estava radiante de saúde, como era essa a imagem de alguém que foi atormentado pela força do trovão. Long Shen continuou avançando, passando por uma das enormes montanhas, finalmente permitindo que ele visse o que havia além. Isso seria um rio enorme. Aquele rio era extremamente largo, provavelmente se estendendo por 3.000 metros. A superfície da água era extremamente suave. Dezenas de especialistas estavam parados na margem do rio, parecendo discutir como atravessar o rio. Este rio era muito largo, enquanto nenhum deles podia voar ou tinha bestas mágicas voadoras. Eles tinham que pensar em algo. Havia incontáveis bestas mágicas aterrorizantes nesta região experimental. Já havia alguns Redstrands que morreram para as bestas mágicas durante esse período. Então todos estavam se perguntando quais criaturas estavam dentro deste rio. Ninguém simplesmente nadaria tolamente. Long Shen também fez uma pausa aqui. Olhando para a água do rio, ele franziu a testa. Essa água estava extremamente suja e era impossível ver profundamente nela. Depois de ponderar por um momento, ele tirou uma perna de vaca cozida de seu anel espacial e a jogou no rio. Essa foi apenas uma de suas rações aleatórias que ele carregava. A perna de vaca espirrou na água. Aquele som espirrando atraiu a atenção de todos. Todos se viraram para olhar. De repente, grandes ondulações apareceram sobre a água e a perna de vaca afundou na água, desaparecendo. O que? Todos ficaram alarmados. Isso porque eles não foram capazes de ver claramente o que havia aparecido antes que a perna de vaca desaparecesse. Isso foi muito estranho. Irmão aprendiz Sênior Long Shen, o que foi isso? Perguntou uma pessoa corajosa. Peixe boca de tigre. Desta vez, há algo divertido para brincar, disse Long Shen levemente. Céus, como este lugar tem coisas tão cruéis. As pessoas exclamaram com medo. Tiger Moldfish era extremamente cruel.
Eles não eram bestas mágicas, mas mais de 2/3 de seus corpos foram levados por suas bocas. Suas bocas eram semelhantes às de um tigre com dentes afiados que podiam morder até rocha. Eles não eram grandes, apenas crescendo até o tamanho de um pé. Mas eles geralmente viviam em grupos. Mesmo uma enorme besta mágica seria imediatamente engolida por uma escola deles. Eles eram extremamente assustadores. Acabou. Não tem como atravessar esse rio. As pessoas imediatamente se desesperarão. Isso era algo que eles não poderiam realizar. À medida que mais e mais pessoas se reuniam aqui, de repente uma explosão de gritos assustados soou. Uma brisa perfumada soprou quando uma bela mulher se aproximou lentamente. No caso de você precisar de esclarecimentos, um dantian é considerado um poço de energia onde todo o chi e energia do corpo são armazenados. No entanto, o dantian de Longshen está vazio de tal coisa e, portanto, é apenas um espaço vazio. Então ele não tem um dantian, mas ainda tem aquele lugar vazio que ele chama de dantian apenas no nome.